bem, queridos, a lição número 12, a parte de quinta-feira, fala sobre a luta contra os poderes malignos. Uma luta muito forte. Quando o apóstolo Paulo falou sobre a luta cósmica, a luta que o cristão tem que enfrentar, ele colocou essa luta no plano pessoal. Ele escreveu o seguinte: porque a nossa luta, então, ou seja, a luta de todos, e de forma individual e também de forma coletiva. Por isso, a unidade da igreja ela é muito necessária para a vitória. Se as pessoas pensam que vão vencer o diabo e seus poderes malignos sozinhos, estão enganados. Sabe por quê? Porque um exército não é um soldado só. Um exército é uma unidade. Um exército é um pelotão sob a direção de um comandante, de um líder. Por isso, Jesus é esse comandante vitorioso e experiente nas batalhas contra o mal. Então, uma pessoa sozinha fica desorientada, não sabe para onde vai, não sabe onde o inimigo está, não tem estratégia, não sabe como atacar, não sabe como se defender. Por isso é preciso estar dentro da unidade desse exército de Cristo, que são chamados os soldados da cruz. Por isso que conta-se que numa batalha que se desenvolvia muito sangrenta, o capitão ele ficou muito desesperado porque ele viu a quantidade dos soldados inimigos. E o comandante, olhando tudo em volta, viu quando o capitão olhou para ele com um olhar desesperado, e o capitão se dirigiu até ele e disse: comandante, não vamos vencer esse exército, o inimigo é muito forte, eles têm muitos soldados. O comandante disse: meu amigo capitão, o inimigo tem muitos soldados, mas nós somos mais corajosos e mais inteligentes. Capitão, pegue 200 soldados e leve para aquele canto direito, pegue mais 150 e leve para o canto esquerdo, dê a volta e coloque 300 soldados do outro lado. Vamos cercar o inimigo. Eles são mais, ou seja, a quantidade deles é maior, mas nós somos mais corajosos. Já vencemos outras batalhas piores que essa. E sob a liderança desse comandante, a guerra foi ganha. E aquele capitão olhou para o comandante e disse: comandante, o senhor tinha razão. Nós somos mais corajosos e muito mais inteligentes. Por isso, sob o comando do nosso grande comandante, Senhor Jesus Cristo, que já venceu muitas batalhas, nós podemos ter tranquilidade que se estivermos ao lado dele, a vitória será certa. A pergunta número 5 diz assim: por que o apóstolo Paulo falou tanto sobre os poderes do mal? O que ele pretendia falar falando sobre essa variedade de poderes? Olha o que diz em Efésios capítulo 1, verso 21. Paulo escreveu assim: acima de todo principado, ou seja, os poderes do mal são aqueles que estão acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Paulo aqui está dizendo que os poderes contra os quais temos que lutar, não era só no tempo dele, é também para o tempo vindouro, até Jesus voltar. Efésios 3, verso 10. Porque agora, pela graça e pela multiforme sabedoria de Deus, ele nos fez conhecido que estamos lutando contra principados e potestades dos céus. Muito sério isso. Efésios 6, verso 12, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os poderes, os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo teve uma visão gigantesca de como a luta ela é realmente muito forte. E é preciso que o cristão, o soldado de Cristo, esteja alinhado com o pensamento do seu comandante, senão ele será derrotado. Então, para a pergunta: por que o apóstolo Paulo falou tanto dos poderes do mal e essa variedade de nomes? Resposta: o apóstolo Paulo desejou enfatizar esses nomes, esses poderes do mal, porque ele não queria que os soldados de Cristo estivessem desatentos com respeito à luta real que estão enfrentando. Há pessoas que estão tranquilos, que estão folgando, que estão sem se perceber que estão no meio de uma luta. Como disse aquele escritor, nós não estamos no spa, nós estamos no meio de uma guerra. Então é impossível a pessoa deitar e descansar no meio de uma guerra. É preciso estar alerta. Logicamente, levamos nossa vida de forma normal, nossa sobrevivência, mas não podemos esquecer, estamos numa guerra. Porque se a pessoa ficar desatenta, o caminho que a pessoa vai seguir é o caminho da perdição. E, logicamente, o nosso Deus amado não ficará feliz com a nossa derrota. Paulo definiu a luta dos crentes contra os poderes do mal como sendo uma luta de corpo a corpo. Por isso, ele sugeriu o uso da armadura,
para que no confronto a proteção exista em todos os lugares onde essa armadura vai estar colocada. Olha que diz Efésios 6, 14 e 17, falando sobre a armadura. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, o ataque por trás, o ataque pela frente está garantido. Calcem os pés com a preparação do Evangelho da paz. Salomão diz: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Porque o Evangelho leva salvação e libertação para as pessoas. Então os poderes do mal vão fazer de tudo para que esse Evangelho da paz não chegue às pessoas. Por isso, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tome, sobretudo, o escudo da fé, para você rebater os dardos inflamados do maligno, com o qual podereis, assim, vocês lutar. E depois tomai também o capacete da salvação. Muitas vezes a gente vê policiais na rua com colete à prova de bala, mas a cabeça apenas com um boné. A cabeça não está protegida. Por isso Paulo recomendou o capacete da salvação, para que a pessoa não tome pancadas na mente. Perdão. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, a arma na mão, para se defender contra a mentira, porque o diabo vai lançar a mentira, e a espada da verdade vai justamente desfazer a mentira. Paulo relacionou nomes de poderes do mal. Efésios 21, ele colocou como, por exemplo, todo principado, potestade, poder, domínio e outros nomes diversos. Efésios 3, verso 10, os nomes são principados e potestade. Efésios 3, verso 12, os nomes citados são principado, potestade, dominadores desse mundo, forças espirituais do mal, príncipes do mal. O apóstolo mencionou esses nomes de forma ampla e diversa, mostrando que todos nós estamos sujeitos, no meio da luta, a um ataque. Mas todos esses poderes, Paulo disse, quando Cristo subiu ao céu e Deus deu a ele domínio, colocando à direita do trono, deu a ele domínio sobre todos os poderes. Então Jesus tem o domínio sobre tudo. Por isso ele comissionou os milhões de anjos para que ajudem os seus filhos na luta contra o mal e para que eles consigam a salvação. Por isso não devemos temer, que temos o melhor comandante, temos a melhor estratégia, temos o melhor armamento, temos o melhor exército de anjos ao nosso favor e temos a gloriosa experiência de alguém que já é vencedor em todas as batalhas, o Senhor Jesus Cristo. Não podemos temer. E uma coisa, quando vencermos as batalhas, no dia a dia, agradeçamos a Deus as vitórias conquistadas. Não por nós, mas pelo poder que nos foi concedido. Numa igreja americana, um menino começou a ir várias vezes na igreja, ajoelhava-se e orava. Mas numa das tardes, o menino foi e demorou bastante tempo ajoelhado. O pastor que estava olhando viu que interessante, aquele menino hoje demorou mais do que os outros dias. Quando o menino terminou, o pastor foi lá e disse: tudo bem? Ele falou: tudo bem. Você vem aqui pelo menos umas 4 vezes na semana? Sim, de 5 dias eu venho 4 vezes. Eu vejo que você ora bastante. Tem alguém na guerra? Diz: meu pai estava na guerra, ele acabou de voltar. Eu vim agradecer a Deus pelo retorno dele. E ali aquele pastor viu que aquele menininho tinha uma gratidão imensa no coração. Ellen White escreveu no livro sobre o conselho sobre regime alimentar, página 170, ela escreveu o seguinte: eu bem sei que não podemos alcançar sozinhos a vitória ou as vitórias nas batalhas a serem enfrentadas, mas quão grato devemos ser por termos um Salvador vivo, pronto e disposto para nos ajudar. Essa gratidão tem que existir em nosso coração. Estamos lutando contra os poderes do mal, mas glória a Deus, nós temos o melhor comandante. Quão grato devemos ser por sua liderança e por sua proteção. Deus nos abençoe. Possamos nos esconder atrás desse comandante maravilhoso, que nos inspira, nos anima e nos motiva para a luta e, sobretudo, para a vitória. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso comandante. Estamos às suas ordens. Que o Senhor nos abençoe. Nós estamos em tuas mãos nessa quinta-feira. Obrigado pela lição de hoje. Abençoa aqueles que estão enfrentando lutas. Passará e a vitória virá pelo nome do Senhor Jesus. Agradecemos no nome dele. Amém. Fique com Deus. Beijo no coração. Uma feliz quinta-feira. Deus te abençoe.